Em 2014 eu tinha 28 anos e morava em São Paulo havia tempo suficiente para sentir que aquela cidade não era minha, mas pouco o bastante para ainda não ter me acostumado com isso. Trabalhava em uma empresa que sugava tudo o que eu tinha durante o dia e devolvia só o suficiente para pagar aluguel, comida e passagem. Meu mundo cabia em um quarto alugado, um colchão fino no chão e uma janela que dava para outra parede cinza. Às vezes, à noite, eu ficava olhando aquela parede pela janela e tinha a sensação de estar encurralado em uma caixa maior do que eu. Não era medo exatamente. Era a impressão constante de que, se algo ruim acontecesse, ninguém ouviria. Eu contava os dias para as folgas como quem conta moedas. Minha mãe morava no Nordeste fazia anos. Desde que eu tinha saído de casa, nossas conversas eram quase sempre por telefone, rápidas, interrompidas por sinal ruim ou cansaço dos dois lados. Visitar ela não era fácil. Avião era caro demais para o meu salário, então eu acabava adiando. Naquele ano, depois de muita insistência dela e um peso estranho na consciência, resolvi ir. Comprei a passagem de ônibus porque era o que cabia no bolso. A ideia de passar mais de 2 dias dentro de um ônibus não me animava, mas eu já tinha feito coisa pior. Separei uma mochila com pouca roupa, carregador, uma garrafa de água e alguns lanches. Saí do trabalho direto para a rodoviária, ainda com o corpo cansado e a cabeça cheia de números e cobranças. A rodoviária estava como sempre, barulhenta, confusa, cheia de gente indo e vindo com pressa, mesmo sem saber direito para onde. Avisos ecoando nos alto-falantes, crianças chorando, vendedores empurrando café ralo e salgados murchos. O cheiro era uma mistura de gordura velha, suor e combustível. Eu só queria entrar logo no ônibus e desligar o mundo. Enquanto esperava o embarque, tive a sensação estranha de que aquele lugar não era apenas barulhento, mas inquieto. Como se todo mundo estivesse fugindo de alguma coisa, mesmo sem saber exatamente do que. O tipo de pressa que não vem do atraso, mas do medo de ficar. Quando chamaram o embarque, peguei minha mochila e segui com o resto do pessoal. O ônibus era grande, daqueles de 2 andares, mas eu ficaria no andar de baixo. Entrei, entreguei o bilhete, procurei minha poltrona. Fiquei perto da janela, mais ou menos no meio. Coloquei a mochila no colo e respirei fundo. Por um instante, pensei em levantar e descer. Não havia motivo real. Foi só um impulso rápido e racional, como quando o corpo percebe perigo antes da cabeça. Ignorei. Ainda faltavam muitos quilômetros até chegar. O ônibus saiu com atraso. Nada fora do normal. As luzes da cidade foram ficando para trás, uma a uma, até darem lugar a trechos escuros de estrada, intercalados por postos de combustível isolados e cidades pequenas que surgiam e sumiam rápido demais para serem lembradas. O barulho constante do motor virou um som quase hipnótico. As primeiras horas foram tranquilas. Algumas pessoas conversavam baixo, outras já dormiam. Eu tentei ler alguma coisa no celular, mas o cansaço venceu. Encostei a cabeça e fechei os olhos, acordando de vez em quando com uma freada ou uma curva mais fechada. Em uma dessas vezes, acordei e olhei ao redor. O ônibus seguia firme, o motorista concentrado, as luzes internas apagadas, só aquelas lâmpadas fracas no corredor. Olhei pela janela. Tudo escuro. Nenhuma casa, nenhum carro. Apenas o farol recortando a estrada. Olhei o horário no celular. Passava um pouco das 2 da manhã. Pensei em mandar mensagem para minha mãe avisando que estava tudo bem, mas sabia que ela já estaria dormindo. Guardei o celular e voltei a tentar descansar. Paramos em um ponto de apoio algumas horas depois. Um lugar simples, com banheiro e uma lanchonete pequena. Descemos rápido. O ar da madrugada era quente, pesado. O lugar parecia existir fora do tempo. Pouca luz, poucas pessoas, nenhuma placa clara indicando onde estávamos. Se alguém sumisse ali, pensei, não deixaria vestígio nenhum. Não fiquei muito tempo fora. Comprei um café ruim só para me manter acordado e voltei para o ônibus. Quando subi os degraus, tive a impressão de estar entrando em algo muito fechado para tanta gente. O corredor parecia mais estreito do que antes.
Seguimos viagem. O silêncio foi aumentando aos poucos, não porque o barulho tivesse sumido, mas porque parecia que todo mundo tinha entrado em um estado de espera. O rádio do motorista tocava baixo, uma estação antiga, mas em algum momento foi desligado. Não sei dizer quando. Eu estava meio acordado, meio dormindo, quando percebi uma movimentação à frente. Um passageiro estava acordado, inclinado sobre o celular. A tela iluminava o rosto dele de um jeito estranho. Ele parecia tenso, lendo e relendo alguma coisa. Não dei muita atenção. Em viagens longas, sempre tem alguém inquieto. A expressão dele não era de quem tinha recebido uma notícia ruim comum. Era de alguém tentando decidir se devia falar ou fingir que não sabia de nada. Um tipo de medo que pesa mais quando se carrega sozinho. A estrada seguia vazia. Nenhum carro no sentido contrário. Era um vazio errado. Não o silêncio natural da madrugada, mas a ausência completa de qualquer sinal humano. Nenhum farol distante, nenhum reflexo perdido no horizonte. Como se aquela estrada tivesse sido abandonada minutos antes da nossa passagem. Nenhuma luz distante. Cheguei a pensar que estávamos sozinhos demais para ser acaso, como se alguém tivesse limpado o caminho antes da nossa passagem. Aquilo me chamou a atenção, mas não o suficiente para gerar medo. Pensei que fosse só um trecho menos movimentado. Afinal, o país é grande e estrada vazia não é novidade. Encostei a testa no vidro frio e observei o reflexo fraco do meu rosto. Parecia mais cansado do que nunca. Eu só queria chegar logo, abraçar minha mãe, dormir em uma cama de verdade. Naquele momento, nada indicava que aquela viagem sairia do normal. Nada gritava perigo. Era só mais uma estrada longa, escura, silenciosa demais, talvez, mas ainda comum o suficiente para não levantar suspeitas. O pior, eu ainda não sabia. Estava quilômetros à frente. Eu devo ter dormido mais um pouco depois disso, porque a próxima lembrança que tenho é de acordar com a sensação incômoda de que algo estava errado. Não era um barulho específico, nem um movimento brusco. Era aquela percepção vaga de mudança, como quando você entra em um ambiente e sente que perdeu alguma coisa sem saber exatamente o que. Abri os olhos devagar. O ônibus seguia em movimento, mas algo estava diferente. Demorei alguns segundos para perceber o que era. O rádio do motorista estava desligado. Antes, mesmo baixo, ele sempre deixava alguma coisa tocando. Agora, só existia o som do motor e do atrito dos pneus no asfalto. Um ruído contínuo, quase opressor. Olhei ao redor. Quase ninguém dormia mais. As pessoas estavam acordadas em silêncio, olhando para frente ou para as janelas. Ninguém conversava. Ninguém mexia no celular com aquela naturalidade de antes. Era como se todos estivessem tentando não chamar atenção, mesmo sem saber de quê. Era como se o ônibus tivesse aprendido a prender a respiração. Pequenos movimentos pareciam altos. Um pigarro, um ajuste de postura, qualquer som chamava a atenção. A sensação era de que algo escutava. Me inclinei um pouco para frente e vi o mesmo passageiro que eu tinha notado antes. Ele continuava acordado. O corpo estava rígido, os ombros tensos. O celular vibrava na mão dele, e ele lia as mensagens com pressa, passando o dedo pela tela várias vezes. Em determinado momento, ele levou a mão à testa e respirou fundo, como se estivesse tentando se acalmar. Tentei ignorar. Pensei que talvez fosse ansiedade, medo de estrada, alguma coisa assim. Viajar de ônibus por tantas horas mexe com a cabeça da gente. Mesmo assim, meu estômago começou a se apertar sem motivo claro. Alguns minutos depois, ele se levantou. Andou pelo corredor com cuidado, desviando das pernas esticadas, segurando nos encostos para não perder o equilíbrio. Parou ao lado do motorista e falou baixo, mas dava para perceber que não era uma conversa comum. Ele mostrava o celular, apontava para a estrada, falava rápido. O motorista respondeu com impaciência. Havia naquele tom algo além de irritação. Era cansaço. Um tipo de descrença treinada, como se ele já tivesse ouvido histórias parecidas antes e aprendido a ignorá-las para conseguir terminar o turno. Não dava para ouvir as palavras, mas o tom era claro. Um tom de quem já tinha ouvido aquilo antes e não queria ouvir de novo.
Ele fez um gesto com a mão, como quem manda alguém voltar para o lugar. O passageiro insistiu por mais alguns segundos. A postura dele era quase de súplica. Em certo momento, o motorista virou o rosto e falou algo mais firme. O passageiro então desistiu e voltou andando devagar, com o rosto fechado. Quando ele passou pela minha poltrona, nossos olhos se encontraram. Foi rápido, mas suficiente. O olhar dele não era de medo exagerado, era de alerta. Um tipo de preocupação contida, como alguém que sabe de algo e não consegue convencer os outros. Ele sentou, guardou o celular no bolso e ficou olhando fixamente para a frente. Não dormiu mais. Algumas pessoas começaram a cochichar. Uma mulher mais atrás perguntou o que estava acontecendo. O motorista respondeu alto o suficiente para todos ouvirem que estava tudo normal, que a viagem seguia como planejado e que não havia motivo para preocupação. Pediu que todos permanecessem sentados. Tentei aceitar aquilo. Pensei que talvez o passageiro tivesse recebido alguma notícia falsa, algum boato. Mensagens alarmistas correm soltas, ainda mais em grupos de estrada. Era mais fácil acreditar nisso do que imaginar qualquer outra coisa. Mesmo assim, comecei a prestar mais atenção ao caminho. A estrada parecia diferente. Não sei explicar direito. Talvez fosse o fato de não cruzarmos com nenhum carro havia muito tempo. Nem caminhões, nem motos, nem luzes ao longe. Só o escuro contínuo, interrompido pelo farol do ônibus. O asfalto também parecia pior. O ônibus balançava mais, desviava de buracos com frequência. Em certos trechos, dava para sentir que estávamos reduzindo a velocidade, mesmo sem curvas fechadas. O motorista parecia mais tenso. A postura dele havia mudado. Os ombros rígidos, as mãos firmes no volante. O silêncio dentro do ônibus começou a incomodar. Não aquele silêncio natural de madrugada, mas um silêncio pesado, cheio de expectativa. Eu sentia como se todos estivessem escutando a mesma coisa invisível. Como se esperássemos um som que ainda não tinha chegado. Olhei o relógio de novo. Já estava perto das 4 da manhã. O céu do lado de fora continuava completamente escuro. Nenhum sinal de amanhecer. Aquela sensação de estar no meio do nada começou a crescer. Em algum momento, o passageiro se levantou outra vez. Dessa vez, não tentou ser discreto. Falou mais alto com a voz trêmula. Disse que tinha recebido mensagem de alguém que vinha em outro ônibus, na mesma rota, alguns quilômetros à frente. Disse que tinham parado na estrada. Que tinha gente armada atacando quem passasse por ali. Disse também que as mensagens tinham parado de chegar de repente, que o último áudio tinha sido interrompido no meio de uma frase. O efeito foi imediato. Algumas pessoas se mexeram nas poltronas. Alguém perguntou se era brincadeira. Outra pessoa disse que isso era coisa de televisão. O motorista respondeu irritado, dizendo que não existia nenhum aviso oficial, que aquela rota era usada todos os dias e que não ia desviar por causa de mensagem de celular. O passageiro insistiu. Disse que o amigo tinha mandado localização, fotos, áudio desesperado. Disse que não era boato, que a estrada estava sendo bloqueada. Nada ali parecia improvisado às pressas. Os objetos estavam posicionados de forma cuidadosa, como se alguém tivesse pensado em cada detalhe para garantir que ninguém passasse muito rápido. Era uma armadilha que não precisava correr atrás de ninguém. O motorista não quis mais conversa. Mandou ele sentar e disse que estava atrapalhando os outros passageiros. A discussão terminou ali, mas o clima não voltou ao normal. Depois disso, ninguém mais tentou dormir. O ônibus seguia em frente, mas agora cada metro parecia carregado de algo ruim. Eu tentava me convencer de que não era nada, que em poucos minutos cruzaríamos com algum carro, algum posto, qualquer sinal de normalidade. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, à distância, vi algo estranho na estrada. Não era luz, não era veículo. Parecia uma interrupção no caminho, uma mancha mais escura atravessando o asfalto. O motorista diminuiu a velocidade. Até o motor parecia mais contido, como se o próprio ônibus soubesse que não devia chamar atenção. O ônibus ficou ainda mais silencioso. E naquele instante, antes mesmo de entender o que era aquilo, eu soube que o aviso não tinha sido exagero.
O ônibus reduziu a velocidade aos poucos, como se o motorista ainda estivesse tentando acreditar que aquilo à frente tinha alguma explicação simples. Eu me inclinei no banco, forçando a vista para enxergar melhor pela janela. À medida que nos aproximávamos, a mancha escura começou a tomar forma. Não era sombra, não era defeito da estrada. Eram objetos espalhados de propósito, troncos grossos atravessados no asfalto, pedaços de metal jogados de forma irregular, algo que parecia restos de pneus queimados. Não havia passagem livre. A estrada estava bloqueada. O motorista pisou no freio de vez. O ônibus parou com um solavanco seco e alguém deixou escapar um grito abafado. Parar foi pior do que qualquer grito. Enquanto estávamos em movimento, ainda existia a ilusão de escolha. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso dentro do veículo. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Nem o motorista, nem os passageiros. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, ofegante. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no peito. Então surgiram eles. Saíram da escuridão dos dois lados da estrada, como se já estivessem esperando. Não corriam, não gritavam. Caminhavam com calma, uma segurança que me gelou mais do que qualquer ameaça explícita. Eles não pareciam apressados porque o tempo estava do lado deles. Nós éramos os únicos com algo a perder. Eram vários. Alguns seguravam armas longas, outros pistolas, todas visíveis, todas apontadas na nossa direção. Um deles se aproximou da frente do ônibus e bateu com força na porta, exigindo que fosse aberta. O som seco do impacto fez algumas pessoas se encolherem nas poltronas. O motorista ficou parado por um segundo a mais do que deveria. Eu vi o reflexo do medo no rosto dele pelo espelho interno. Depois, com um movimento lento, abriu a porta. O homem subiu os degraus sem pressa. O cano da arma apontado para o chão, mas a mensagem era clara. Ele olhou ao redor, avaliando cada rosto, como se estivesse contando cabeças. A voz dele era firme, controlada. Mandou todo mundo ficar sentado, mãos visíveis, sem movimentos bruscos. Disse que aquilo só seria rápido se ninguém resolvesse ser herói. A proximidade da arma mudava tudo. Não era só o metal frio. Era o entendimento claro de que um movimento errado poderia encerrar uma vida ali, sem testemunha, sem consequência. Outros cercaram o ônibus, observando pelas janelas. Um deles bateu com a coronha da arma no vidro de uma poltrona vazia. O vidro estourou, espalhando estilhaços pelo corredor. O som foi bem alto, violento. O som ecoou dentro do ônibus como um tiro. Pequenos cacos caíram no meu colo, brilhando por um segundo antes de desaparecer no escuro. Ninguém precisava de mais explicações. Uma mulher começou a chorar de vez. Alguém rezava em voz baixa. Eu sentia minhas mãos tremendo, mesmo com os dedos travados no apoio da poltrona. O corpo não obedecia. Minha boca estava seca. Eu tentava pensar no que fazer, mas não existia escolha nenhuma ali. Teve um momento em que um deles parou no meio do corredor e ficou apenas olhando para a gente, em silêncio. Não pedia nada, não gritava. Só observava, como se estivesse escolhendo. Aquilo foi pior do que qualquer ameaça. Foi ali que eu entendi que aquilo não era improviso. A barricada, o horário, a estrada vazia, tudo parecia calculado. Eles começaram a andar pelo corredor, um por um, recolhendo celulares, carteiras, mochilas. Quem demorava, levava empurrão, xingamento, ameaça sussurrada no ouvido. Não precisava de violência constante. A presença das armas fazia o trabalho. Quando chegaram perto de mim, entreguei tudo sem esperar que pedissem duas vezes. Meu celular, a carteira, até a sacola com comida. Um deles abriu a mochila, revirou, jogou a roupa no chão e seguiu adiante sem dizer nada. Foi então que algo pior aconteceu. Um deles ficou parado no meio do corredor, franziu o rosto e apontou direto para o passageiro que tinha recebido as mensagens. Disse que lembrava dele. Disse que não gostava de gente que avisa, que espalha coisa. Quando puxaram ele da poltrona, nossos olhos se cruzaram de novo. Foi rápido. Um olhar de quem ainda espera alguma reação. Mas ninguém se mexeu. Nem eu.
O medo tinha nos transformado em espectadores eficientes. Um dos homens parou e apontou para o passageiro que tinha recebido as mensagens. Disse que lembrava dele. Disse que não gostava de gente que avisa, que espalha coisa. Antes que alguém reagisse, puxaram ele da poltrona com violência. O passageiro tentou falar, tentou explicar alguma coisa, mas foi calado com um golpe. Arrastaram ele pelo corredor, o corpo batendo nos bancos, os pés raspando no chão. O corpo dele parecia pesado. Cada impacto contra as poltronas soava definitivo, como se algo estivesse sendo quebrado além dos ossos. A porta do ônibus estava aberta. O ar quente da estrada entrou com força. Ninguém se levantou, ninguém gritou. O medo nos mantinha presos às poltronas. A porta se fechou logo depois. Lá fora, ouvimos sons abafados, vozes alteradas. Um barulho seco, repetido, que não parecia discussão. Parecia outra coisa. O pior não era o barulho em si, mas o intervalo entre eles. Eu fechei os olhos por alguns segundos, tentando não ouvir, tentando não imaginar. O motorista tentou se levantar, talvez para intervir, talvez por desespero. Um dos homens subiu de novo, encostou a arma no rosto dele e mandou sentar. O motorista obedeceu na hora, o olhar perdido. Os homens voltaram a recolher o que faltava. Agiam com pressa agora, mas sem perder o controle. Quando terminaram, desceram um a um. Antes de sair, o mesmo homem que tinha falado primeiro olhou para todos nós. Disse que ninguém deveria sair do ônibus por pelo menos meia hora. Disse que aquela estrada não perdoa curiosos. O tom não era ameaça vazia, era aviso. Eles se afastaram e desapareceram na escuridão, como se nunca tivessem estado ali. A barricada continuava bloqueando a estrada. O ônibus ficou parado, motor desligado, porta fechada. Ninguém se mexia. O choro era contido. O silêncio agora tinha peso de luto. Eu sentia uma dor estranha no peito, uma mistura de culpa e alívio por ainda estar ali. O tempo passou devagar. Cada minuto parecia esticado. Olhei para o corredor vazio, para a poltrona onde o passageiro tinha estado. Estava vazia, como se ele nunca tivesse existido. Às vezes, me pergunto se alguma coisa teria sido diferente se alguém tivesse insistido mais. Se eu tivesse aberto a boca. É uma pergunta sem resposta, mas que nunca foi embora. Quando o motorista finalmente ligou o motor, o som pareceu alto demais, quase ofensivo naquele silêncio. Ele deu a volta com dificuldade, desviando da barricada por um trecho estreito de terra ao lado da estrada, claramente improvisado e pouco usado. Muito estreito para veículos comuns, mas suficiente para o ônibus passar com cuidado. Seguimos em frente. Mas ninguém acreditava mais que aquela viagem terminaria normalmente. E o que veio depois provaria isso. O ônibus voltou a se mover devagar, como se também estivesse ferido. O motorista mantinha as duas mãos grudadas no volante, os olhos fixos na estrada, sem olhar para os lados, sem dizer uma palavra. A iluminação interna continuava apagada. Ninguém pediu para acender. A escuridão parecia uma forma de proteção, como se a luz pudesse chamar atenção de novo. Seguimos por um trecho de terra irregular até conseguir voltar totalmente para o asfalto. O balanço fazia os vidros vibrarem e a cada solavanco alguém prendia a respiração esperando que algo mais acontecesse. Mas não aconteceu. Pelo menos não naquele instante. O tempo perdeu o sentido depois disso. Não sei dizer quanto tempo ficamos em silêncio absoluto. 10 minutos, meia hora, uma eternidade. O relógio do celular tinha sido levado, então eu só tinha a sensação do corpo para medir o passar das coisas. O cansaço voltou de forma estranha, misturado com um estado de alerta que não deixava ninguém relaxar. Algumas pessoas choravam baixo, outras encaravam o nada. Ninguém comentava o que tinha acabado de acontecer, como se falar tornasse tudo mais real do que já era. O nome do passageiro levado não foi dito nenhuma vez. Talvez ninguém soubesse. Talvez soubessem e preferissem esquecer. Em algum ponto, o céu começou a clarear levemente, um tom mais claro surgindo no horizonte. O amanhecer chegou sem trazer alívio. A luz revelou uma estrada ainda mais vazia do que antes.
Nenhum carro parado, nenhum sinal de apoio, nenhuma viatura. Só nós e o asfalto quente começando a acordar junto com o dia. O motorista manteve uma velocidade constante, mais baixa do que o normal. Cada curva era feita com cuidado exagerado. Cada trecho reto parecia longo. Ninguém reclamou. Ninguém pediu pressa. Depois do que vimos chegar mais tarde era um detalhe irrelevante. Horas depois paramos em outro ponto de apoio. Um lugar simples, perdido no meio do caminho. O ônibus parou, mas ninguém desceu de imediato. O motorista se virou e disse que quem quisesse poderia ir ao banheiro ou comprar água. A voz dele estava rouca, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Alguém comentou, quase num sussurro, que a gente devia procurar a polícia. O motorista demorou a responder. Depois disse que ali não tinha posto, que aquela região era isolada e que chamar atenção podia ser pior. Disse que eles tinham avisado para não sair do ônibus por um tempo e ninguém queria pagar para ver. Desci. Minhas pernas estavam bambas. Tentei usar o celular emprestado de outra pessoa para ligar, mas o sinal caía antes de completar qualquer chamada. Internet não funcionava. Era como se aquela estrada tivesse engolido a gente, sem deixar rastro para fora. O chão parecia estranho sob os pés, como se eu tivesse esquecido a sensação de caminhar. No banheiro, lavei o rosto e encarei meu reflexo no espelho manchado. Eu parecia mais magro, mais velho. Os olhos fundos, o olhar distante. Algumas pessoas conversavam baixo do lado de fora, mas sem entrar em detalhes. Frases soltas. Nunca vi isso. Era só não ter parado. Deus protegeu. Ninguém falava do que realmente importava. Voltamos para o ônibus e seguimos viagem até o destino final. Chegamos muito depois do horário previsto. A rodoviária já estava cheia de novo, como se o mundo tivesse continuado normalmente enquanto a gente ficava parado naquela estrada. As pessoas desceram sem se olhar, sem despedidas. Cada um foi para um lado, carregando um peso invisível. Eu peguei minhas coisas, ou melhor, o pouco que restou, e segui viagem até a casa da minha mãe. Quando ela abriu a porta e me abraçou, senti as pernas falharem de vez. O cheiro da casa, o som familiar, tudo aquilo me atingiu de uma vez. Eu disse que a viagem tinha sido cansativa, que o ônibus atrasou. Não falei mais nada. Ela não insistiu. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Ajudei em casa, dormi longas horas, comi melhor do que em meses. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta, a estrada voltava inteira na minha cabeça. O momento em que o ônibus parou, o som do vidro quebrando, a poltrona vazia. Alguns dias depois, vi uma notícia curta em um site local. Falava sobre ataques em rodovias daquela região. Falava de grupos armados, barricadas improvisadas, assaltos e desaparecimentos. Não citava datas exatas, não citava nomes, muito menos um ônibus específico. Era só mais uma nota perdida no meio de tantas outras. A matéria falava também sobre pessoas desaparecidas. Não citava nomes, não dizia quantos, não confirmava mortes. Nunca soubemos o que aconteceu com ele. Nenhuma confirmação. Nenhum corpo. Para todos os efeitos, ele simplesmente desapareceu naquela estrada. Eu fechei a página e não procurei mais nada. A volta para São Paulo foi de avião. Gastei o que não tinha, parcelei como deu. Não considerei nem por um segundo voltar de ônibus. Durante o voo, olhando as estradas lá embaixo, finas e silenciosas, senti um arrepio que não tinha nada a ver com altura. Hoje, anos depois, ainda evito viajar de madrugada quando posso escolher. Ainda sinto o corpo reagir quando vejo uma estrada vazia, longa, sem movimento. Aprendi que existem lugares onde o perigo não anuncia a chegada. Ele só espera. E aprendi, da pior forma possível, que nem sempre ouvir um aviso é suficiente para mudar o destino. Às vezes, tudo o que resta é continuar seguindo em frente, torcendo para não ser o próximo a desaparecer no escuro da estrada. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias.
Eu tinha 29 anos naquela época, trabalhava como representante comercial e vivia na estrada mais do que em casa. Meu carro era praticamente meu escritório, meu refúgio e, às vezes, meu único silêncio depois de dias inteiros falando com gente que eu não queria conhecer. Aquela viagem específica não tinha nada de especial. Era mais uma volta longa depois de visitar clientes em cidades pequenas, dessas onde todo mundo se conhece e ninguém confia em quem vem de fora. Era começo de inverno. Já tinha escurecido fazia tempo e eu dirigia havia quase 3 horas sem parar. O painel marcava pouco depois das 9 da noite. Eu lembrava disso porque tinha acabado de pensar em parar no próximo posto para tomar um café ruim e fazer xixi, como sempre. A estrada era dessas de pista simples, sem acostamento decente, cercada de mato baixo e algumas árvores retorcidas pelo vento constante da região. Não era um lugar isolado no sentido extremo, mas àquela hora parecia que o mundo inteiro tinha ido dormir. Eu estava cansada, mas não exausta. O rádio tocava baixo, uma daquelas músicas antigas que passam tarde da noite, e eu dirigia no automático, contando mentalmente quanto tempo ainda faltava para chegar em casa. Minha cabeça estava cheia de coisas banais. Contas, um problema no trabalho, uma discussão antiga com minha irmã. Nada que preparasse alguém para o tipo de lembrança que ficaria marcada dali em diante. Foi quando vi algo à frente, ainda longe. Primeiro, só um ponto diferente no escuro. Diminuí a velocidade por instinto. Com o farol alto, deu para ver melhor. Era uma pessoa na beira da estrada, sozinha, parada. Não acenava, não fazia sinal. Só estava ali, meio curvada, como se esperasse alguma coisa. Meu primeiro impulso foi seguir em frente. Mulher sozinha à noite aprende cedo a não parar por qualquer um. Mas conforme me aproximei, percebi que era um homem, mais ou menos da minha idade ou um pouco mais velho. Ele estava com um braço junto ao corpo, de um jeito estranho, e mancava levemente quando tentou dar 2 passos na direção da pista. Reduzi ainda mais a velocidade. O coração começou a bater diferente, não exatamente de medo, mas de alerta. Pensei que podia ser alguém machucado. Acidente, queda, sei lá. Olhei pelo retrovisor. Nada atrás de mim. A estrada continuava vazia e silenciosa. Encostei o carro a uma distância segura. Não desliguei o motor. Abaixei só um pouco o vidro do passageiro. "Aconteceu alguma coisa?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele demorou um pouco para responder, como se estivesse escolhendo as palavras. "Meu carro parou mais atrás", disse. A voz era baixa, meio rouca. Acho que torci o tornozelo tentando empurrar. Olhei ao redor de novo. Não vi carro nenhum, mas a estrada fazia uma curva logo atrás, então fazia sentido. Ele deu mais um passo, e aí percebi que a calça estava rasgada na altura do joelho. Tinha sujeira, talvez sangue seco. Não dava para ver direito no escuro. "Você precisa de ajuda?" Perguntei. Ele assentiu, devagar. "Só uma carona até um lugar mais iluminado, logo ali." Essa expressão ficou na minha cabeça depois, mas na hora não soou estranha. Todo mundo fala assim, logo ali. Eu pensei em ligar para a polícia, mas imaginei o tempo que isso levaria, as perguntas, o constrangimento. Pensei também no que minha mãe diria se soubesse que eu deixei alguém machucado na estrada. Suspirei fundo e destravei a porta do passageiro. "Entra, mas vai atrás", falei apontando para o banco traseiro. Ele pareceu aceitar sem problema. Abriu a porta de trás com cuidado, como se cada movimento doesse, e entrou. O carro afundou um pouco do lado dele, peso normal de um adulto. Fechei a porta e voltei a acelerar, sentindo aquele desconforto típico de quando a gente faz algo que sabe que não devia, mas faz mesmo assim. "Qual seu nome?" perguntei, mais para quebrar o silêncio. "Fagundes", respondeu. Só isso. Nenhum sobrenome, nenhuma explicação a mais. Não perguntei nada. Achei estranho ser só um sobrenome, mas não questionei. Àquela altura, qualquer detalhe que alongasse a conversa parecia desnecessário. O retrovisor mostrava o rosto dele parcialmente. Barba por fazer, olhos fundos, expressão cansada. Ele olhava reto para frente, não para mim. Seguimos assim por alguns minutos. O som do motor, o asfalto passando sob os pneus,
e aquela presença atrás de mim, quieta demais. Não havia ameaça clara, não havia nada de sobrenatural. Só uma sensação estranha, como se o carro tivesse ficado menor por dentro. "Você mora por aqui?" Arrisquei. "Mais ou menos", respondeu. Depois disso, silêncio de novo. Eu tentei racionalizar. Talvez ele estivesse com dor. Talvez fosse só tímido. Talvez eu estivesse exagerando, como sempre fazia. A estrada seguia igual, escura, sem sinal de posto, casa ou luzes ao longe. Eu comecei a me perguntar o que exatamente ele considerava logo ali. Foi aí que ele falou de novo. "Pode parar depois daquela curva." Olhei para frente. A curva era fechada e não havia nada depois dela além de mais escuridão. Nenhuma entrada visível, nenhuma construção. "Tem certeza?" perguntei. "Tenho", ele disse. "É ali mesmo." Algo no tom da voz dele me fez gelar a nuca. Mesmo assim, reduzi a velocidade. Talvez fosse só um atalho, uma estrada de terra, pensei. Talvez eu só quisesse acreditar nisso. Encostei devagar após a curva, o farol iluminando apenas mato e uma faixa irregular de terra. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi o barulho da porta de trás abrindo. "Obrigado", ele falou, já com um pé fora do carro. "Você vai ficar bem?" Perguntei, sentindo uma urgência estranha de não ficar ali. Ele não respondeu. Fechou a porta com cuidado e deu 2 passos para trás, se afastando do farol. Em poucos segundos, estava engolido pela escuridão. Esperei mais um instante, observando pelo retrovisor. Não vi mais nada, nenhum movimento, nenhum som. Engatei a marcha e fui embora, tentando ignorar a sensação incômoda de que aquela carona, tão curta e aparentemente simples, não tinha terminado ali. Hoje penso que aquele pedido para parar não foi aleatório. Não era um destino, era um limite. Talvez ele soubesse que não conseguiria ir muito além dali sem ajuda. Talvez fosse apenas o ponto onde o corpo finalmente cedeu ao que vinha sendo adiado. Naquela curva, a estrada não oferecia abrigo, mas oferecia silêncio. E eu estava errada em achar isso. Dirigi por mais uns 15 minutos depois disso, tentando colocar a cabeça no lugar. A estrada continuava igual, mas alguma coisa tinha mudado em mim. Eu aumentava e diminuía a velocidade sem perceber, checava o retrovisor o tempo todo, como se esperasse ver o rosto do Fagundes de novo ali atrás. Não fazia sentido. Ele tinha descido, fechado a porta, desaparecido no escuro. Fim da história. Era o que eu repetia. Quando finalmente cheguei em casa, já passava das 11. Entrei, larguei a bolsa no sofá e fiquei um tempo parada no meio da sala, escutando o silêncio. Meu apartamento era pequeno, nada fora do normal. Ainda assim, aquela noite teve um peso estranho. Demorei para dormir. Quando consegui, sonhei com estrada, farol alto cortando o escuro e alguém parado no meio da pista sem rosto. Nos dias seguintes, a vida voltou ao ritmo normal. Trabalho, ligações, viagens curtas. Eu cheguei a contar a história da carona para uma colega, mas do jeito mais banal possível, como quem fala de algo curioso, não assustador. Ela comentou que eu fui corajosa, riu, e o assunto morreu ali. Eu quase consegui acreditar que tinha sido só isso. Quase. 4 dias depois, numa sexta-feira à tarde, parei num mercado pequeno perto de casa. Lugar simples, daqueles que ainda tem mural de avisos logo na entrada, cheio de papel colado torto. Gente vendendo cachorro, anúncio de aula particular, chave perdida. Passei direto da primeira vez, empurrando o carrinho, pensando no que ia cozinhar. Só que alguma coisa puxou minha atenção quando eu já estava indo para o caixa. Voltei 2 passos. Algo naquele papel destoava do resto do mural. Não era só o tamanho nem a posição. Era a sensação incômoda de que eu já tinha visto aquele rosto antes, mesmo sem ainda encará-lo direito. Meu corpo reagiu antes da cabeça. O estômago apertou e senti um calor estranho subir pelo peito, como quando a gente percebe que está prestes a lembrar de algo que preferia manter enterrado. Era um cartaz simples, impresso em preto e branco. A foto estava meio borrada, provavelmente escaneada de um papel antigo. Em cima, em letras grandes, desaparecido. Abaixo, o rosto de um homem.
Meu estômago afundou antes mesmo de eu terminar de ler. Era ele. Por alguns segundos, tudo ao redor perdeu definição. O barulho do mercado ficou distante, como se eu estivesse submersa. Minha primeira reação não foi medo, mas uma certeza absurda e imediata de que aquela noite nunca tinha ficado realmente no passado. Não exatamente igual, mas igual o suficiente. O formato do rosto, os olhos fundos, o jeito muito sério para uma foto. A barba na imagem parecia mais cheia, o cabelo um pouco diferente, mas não havia dúvida. Era o homem que tinha entrado no meu carro. Li o nome com atenção, sentindo a garganta secar. Fagundes. Meu coração começou a bater tão forte que precisei apoiar a mão no mural. Continuei lendo com dificuldade. Visto pela última vez após sair para uma viagem. Qualquer informação. Procurar a família. A data vinha logo abaixo. 15 anos atrás. Eu reli aquilo umas 3 vezes, certa de que estava interpretando errado. 15 anos. Não semanas. Não meses. 15 anos. A foto podia ser antiga, claro, mas não explicava o que eu tinha visto. Não explicava a voz dele. O peso no banco de trás, a porta abrindo, fechando. Uma funcionária do mercado percebeu que eu estava parada ali e perguntou se eu precisava de ajuda. Balancei a cabeça, disse que não. Peguei qualquer coisa da prateleira só para não parecer estranha e fui para o caixa. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair as moedas no balcão. Cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi procurar mais informações. Digitei o nome dele no celular, sem muita esperança. Não era um nome comum, mas também não era único. Mesmo assim, depois de rolar a tela por alguns segundos, encontrei uma notícia antiga de um site regional. Cliquei. A matéria falava do desaparecimento de um homem que não voltou de uma viagem de carro. O texto era curto, mal escrito, mas mencionava que o veículo tinha sido encontrado abandonado numa estrada sem sinais claros de acidente. As buscas duraram algumas semanas e depois foram encerradas. Nenhuma pista concreta, nenhum corpo. As fotos anexadas eram poucas, mas uma delas era a mesma do cartaz. Não havia dúvida nenhuma agora. Eu senti um frio subir pelas pernas e precisei sentar no chão da sala. Passei o resto da noite tentando achar uma explicação lógica. Talvez fosse um parente parecido. Talvez alguém usando o mesmo nome. Talvez uma coincidência absurda. Mas cada tentativa de racionalizar esbarrava no detalhe mais concreto de todos. Eu tinha falado com ele. Eu tinha ouvido a voz. Eu tinha sentido o carro afundar quando ele entrou. No dia seguinte voltei ao mercado. O cartaz ainda estava lá. Tirei uma foto com o celular, sentindo uma mistura de culpa e necessidade. Não contei para ninguém. Algo me dizia que, se eu falasse em voz alta, aquilo ficaria ainda mais real. Comecei a prestar atenção em coisas pequenas depois disso. O carro parecia diferente. Nada físico, nada que desse para apontar com clareza, mas eu me sentia observada enquanto dirigia, principalmente à noite. Às vezes tinha a impressão de que o retrovisor demorava um segundo a mais para refletir o que estava atrás. Eu chegava a ajustar o espelho, achando que estava mal posicionado, mas ele sempre estava normal. Uma noite, resolvi fazer algo que evitei por dias. Limpei o carro por dentro. Precisava provar para mim mesma que não havia nada ali. Aspirei os bancos, passei pano no painel, abri o porta-malas. Quando cheguei ao banco de trás, congelei. No chão atrás do banco do passageiro, havia uma marca escura no carpete. Não parecia sujeira comum. Era como se algo tivesse sido arrastado ali, deixando um rastro leve, quase imperceptível. Passei o dedo. O tecido estava áspero naquele ponto. Meu primeiro impulso foi rir de nervoso. Carpete velho, pensei, mancha antiga, qualquer coisa. Mas naquela noite, quando deitei, tive certeza de uma coisa. Aquela carona não tinha sido só um encontro estranho com alguém do passado. Tinha sido um tipo de convite, ou um aviso. E de algum jeito que eu ainda não entendia, Fagundes não tinha descido do meu caminho de verdade. Não ainda. Eu levei dias para aceitar que ignorar aquilo não ia resolver. No começo, tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Continuei pegando estrada, dormindo pouco,
vivendo naquele ciclo de posto, hotel barato e ligação de cliente. Mas alguma coisa em mim tinha ficado fora do lugar. Não era medo constante. Era uma sensação incômoda de pendência, como quando você esquece de desligar algo em casa e só percebe quilômetros depois. Não era algo que desse para explicar para outra pessoa. Eu não andava assustada, não tinha crises, não evitava sair de casa. O problema era mais sutil. Eu esquecia coisas simples, confundia horários, às vezes chegava a um lugar sem lembrar exatamente o caminho que tinha feito. Era como se minha cabeça tivesse criado pequenas falhas para não pensar demais naquela noite. Eu me pegava revivendo a conversa no carro, o jeito contido dele, tentando lembrar se em algum momento eu tinha percebido algo errado e simplesmente ignorado. Toda vez que eu passava por um trecho mais vazio, minha atenção dobrava sem eu perceber. Não porque eu esperasse ver Fagundes de novo, mas porque a lembrança dele tinha se misturado à estrada. Era impossível separar uma coisa da outra. À noite, eu evitava a música. Preferia ouvir o motor, o atrito dos pneus no asfalto, qualquer som que me mantivesse no presente. Voltei àquela região numa tarde de sábado, quase 2 semanas depois. Não foi impulso, foi cálculo. Eu sabia exatamente o trecho onde ele tinha entrado no carro, onde pediu para descer e onde eu tinha seguido em frente fingindo que aquilo era normal. O dia estava claro demais para combinar com a memória. Caminhões passavam, alguns carros pequenos, nada que chamasse atenção. Estacionei num ponto seguro e caminhei pela lateral da pista. O barulho dos carros passando perto demais me deixava tensa. Cada rajada de vento trazia um cheiro de terra úmida e capim amassado, como se aquele pedaço tivesse sido revirado em algum momento e nunca tivesse se recomposto direito. Quanto mais eu observava, mais ficava claro que aquele lugar não chamava a atenção justamente por ser comum. Nada ali gritava tragédia. Era isso que tornava tudo pior. O mato estava mais alto do que eu lembrava, mas havia marcas antigas no terreno, como se a terra tivesse cedido em algum momento. Não era algo óbvio. Era o tipo de detalhe que só chama a atenção quando você já está procurando. Não toquei em nada, não fotografei, só observei. Aquilo não parecia o cenário de um mistério sobrenatural. Parecia simplesmente um lugar onde algo tinha sido ignorado por muito tempo. Na segunda-feira, criei coragem e liguei para o contato que encontrei na matéria antiga. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Enquanto eu falava, percebi que estava segurando o celular com força. Em alguns momentos, tive vontade de desligar e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas havia uma responsabilidade estranha naquele gesto, como se eu tivesse cruzado um limite ao parar naquela noite e agora não pudesse simplesmente voltar atrás. Do outro lado da linha, a voz que atendeu não tinha pressa. Havia nela um cansaço antigo, como se aquela ligação fosse algo que nunca deixou de ser esperado, apenas adiado. Quando disse o nome dele, houve uma pausa. Foi nesse silêncio que entendi que, para eles, ele nunca tinha desaparecido de verdade. Só estava ausente. Não contei tudo, nem de perto. Disse apenas que tinha dado carona a um homem com aquele nome naquela estrada e que ele tinha descido num ponto específico. Do outro lado da linha, ninguém me interrompeu. A mulher apenas pediu que eu repetisse o local 2 vezes. 2 dias depois, fui chamada para falar pessoalmente. Não foi interrogatório, foi conversa. Eles perguntaram sobre o carro, sobre o horário aproximado, sobre o estado físico dele. Em nenhum momento questionaram minha sanidade. Em nenhum momento disseram que aquilo era impossível. Em nenhum momento falei sobre datas impossíveis ou coincidências estranhas. Para eles, minha história era simples. Uma carona recente, um local específico, um homem machucado demais para seguir. Todo o resto, o que não se encaixava, ficou guardado comigo. As buscas recomeçaram discretamente. Menos de 1 semana depois, me ligaram de novo. Disseram que tinham encontrado restos mortais a poucos metros da pista, num ponto que não tinha sido devidamente verificado anos atrás por causa do terreno irregular. Enquanto ele falava, minha mente tentou reconstruir a cena sozinha. Um corpo cansado demais para continuar.
Um erro pequeno, talvez uma queda mal calculada, seguido de um silêncio longo. Pensei no escuro daquele trecho, no frio que devia ter feito naquela noite, e em como a estrada continuou recebendo carros todos os dias, sem nunca devolver o que tinha engolido. O laudo preliminar apontava acidente, nada de violência, nada de terceiros envolvidos. Um erro humano, seguido de abandono involuntário. Mais tarde, quando revi mentalmente cada detalhe daquela noite, a explicação deixou de parecer tão distante. Um tornozelo torcido não mata ninguém, mas é o tipo de coisa que muda decisões. Um passo em falso, uma tentativa de sair da pista, uma queda num ponto onde o terreno cede sem avisar. Não era difícil imaginar alguém muito machucado para voltar à estrada, convencido de que conseguiria ajuda, caminhando mais alguns metros. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada na cama por um longo tempo olhando para a parede. Não chorei. Não senti choque. Senti algo mais pesado. Confirmação. A confirmação não veio como choque, veio como um encaixe. Todas as partes que eu vinha empurrando para longe se juntaram de uma vez só. Não me senti especial por ter sido a pessoa que deu aquela carona. Me senti pequena. Uma peça tardia numa história que tinha seguido acontecendo sem testemunha por muito tempo. O enterro aconteceu numa manhã fria, céu nublado, pouco movimento. Fui sem avisar ninguém. Fiquei afastada, observando as poucas pessoas reunidas. Não conhecia ninguém ali, mas todos pareciam carregar o mesmo cansaço antigo. O caixão estava fechado. O nome gravado era o mesmo que eu tinha ouvido naquela noite, dito num tom baixo, quase indiferente. Enquanto alguém falava algumas palavras que eu mal escutava, pensei no quanto aquele homem tinha sido reduzido a datas e suposições por tantos anos. Na estrada, ele tinha sido só um corpo cansado pedindo ajuda. Ali era finalmente alguém com um nome reconhecido, mesmo que tarde demais. Quando tudo terminou, voltei para o carro e fiquei ali parada antes de ligar o motor. Esperei sentir alguma coisa. Medo, alívio, tristeza. Veio só um silêncio interno estranho, como quando uma história finalmente chega ao ponto final. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a se ajeitar. Não de forma milagrosa, mas gradual. Parei de sonhar com estrada. O retrovisor voltou a ser só um espelho. Limpei o carro mais uma vez, sem encontrar nenhuma marca estranha, nenhum detalhe fora do lugar. O banco de trás parecia apenas um banco de trás. O caso foi oficialmente encerrado. Saiu uma nota pequena num site local. Pouca gente comentou. A maioria das pessoas nem lembrava mais do desaparecimento. Meses passaram. Numa noite comum, voltando de uma viagem curta, parei num posto para abastecer. Enquanto esperava, reparei num mural parecido com o daquele mercado. Vários papéis colados, anúncios simples. Um deles era de uma pessoa desaparecida. Outro rosto. Outro nome. Outra data antiga. Não era Fagundes. Fiquei olhando por alguns segundos a mais do que o normal. Não senti vontade de arrancar o papel nem de fotografar. Apenas reconheci o padrão silencioso daquilo tudo. Estradas guardam histórias que não fazem barulho. Elas não perseguem ninguém. Só continuam ali, esperando que alguém preste atenção o suficiente. Voltei para o carro, paguei a conta e segui viagem. Dirigir deixou de ser apenas trabalho depois disso. Passou a ser um exercício constante de atenção. Não por medo de algo impossível, mas por respeito às histórias que ficam espalhadas por lugares que a gente atravessa todos os dias sem perceber. Até hoje, continuo trabalhando na estrada. Dirijo longas distâncias, passo por trechos vazios, vejo gente pedindo ajuda de longe. Nunca mais parei. Não por medo, mas porque entendi que nem toda ajuda vem no momento certo. E nem toda travessia precisa de companhia. Naquela noite, anos atrás, eu parei uma vez. E foi o bastante para uma história que estava parada havia 15 anos finalmente chegar ao fim.